Graças a Deus, estamos aqui juntos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre, não muito sobre falar com Deus, mas ouvir Deus. Quem está precisando ouvir Deus aqui em alguma coisa na sua vida, uma coisa específica, alguma coisa que você está buscando ao Senhor? Amém? Pois eu quero te falar, meu irmão, que Deus vai falar com você, minha irmã, tá? Não sei se vai ser durante o culto aqui, se Ele vai responder exatamente o que você está precisando ouvir. Mas o Senhor quer falar sobre algo muito importante, que Ele fala. Tá? Eu coloquei ali, Deus fala comigo, eu coloquei um ponto de exclamação e interrogação, né? Como se fosse assim, Deus fala comigo. Ou, Deus fala comigo? Será que Deus fala comigo? Então, é uma pergunta e uma exclamação, né, ao mesmo tempo ali. Vamos lá para algumas coisas, né, que a gente geralmente ouve. Você já ouviu, né, a gente que conversa com os irmãos, né, um com o outro, isso não é coisa de pastor, não é coisa de missionário, de líder, mas você já ouviu falar, o irmão fala assim, olha, eu já abri meu coração para Deus sobre isso, eu já falei com Deus, eu já abri, né? Alguém vem falar sobre um assunto, fala assim, rapaz, né, você já orou? Não, eu já abri meu coração para Deus e já falei para Ele. Ou às vezes alguém fala assim, né, os irmãos, a gente tem costume de falar assim, olha, eu estou sempre orando por isso. Né? E o sempre orando por isso, eu sempre abri o meu coração, quer dizer o quê? Quer dizer essa linha, esse sentido, eu, Deus. Né? Então eu estou expressando para Deus, eu estou falando para Deus sempre, estou sempre ali orando por isso. Não, eu já falei para Deus que Ele tem que resolver isso. Eu já falei para Deus que eu quero é isso, eu estou precisando é daquilo. Né? Então, a gente ouve muito, às vezes a gente fala muito isso, né? Não, eu converso com Deus todo dia sobre isso. Não, meu irmão, esse negócio aí esse assunto eu tenho falado com Deus, e eu falo com Deus, e assim, eu não gosto dessa expressão, mas é o que às vezes a gente ouve, né? Não, já briguei com Deus com isso, né? Já insisti com Deus, já reivindiquei, já falei para Deus, né? E algo que a gente demora para entender é que isso é o que a gente está expressando para Deus na nossa oração. Só que a oração é dois sentidos. A vida cristã com Deus é ida e volta, né? Então a gente fala e ouve pouco. E daí, como a gente ouve pouco, a gente gasta pouco tempo para ouvir, a gente acaba deduzindo que Deus não fala. Né? Isso acaba sendo algo comum. Eu já falei com Deus, eu já abri meu coração com Ele, eu sempre estou orando por isso. Eu converso com Deus todo dia sobre isso. E aí? Deus não falou nada. Nada. Não sei, às vezes não sei se Deus fala. Deus fala? Bom, Deus falou com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Amém? Ele falou para Noé construir uma arca. E ainda falou todos os detalhes para ele. Dimensões, né? Falou comprimento, altura, quantas janelas ia ter, se ia ter uma ou duas portas. E até falou quem que ia entrar nessa arca. Para Abraão, Deus prometeu a ele um filho. Além disso, Deus falou com ele sobre a sua aliança. Deus também falou com Abraão através de sonhos. Deus fala. Deus falou. Na nossa Bíblia também a gente vê ali que Deus falou com Moisés através da sarça ardente. Deus fala. Ele falou de diversas formas e maneiras com os profetas. Está lá em Hebreus. Então, a verdade é que Deus fala. Então, nós temos que partir desse princípio, amém? Nós temos que ir junto agora, entender que Deus fala. E eu quero convidar os irmãos para estarem comigo, andando em 7 maneiras, como eu posso falar hoje para você, biblicamente, como que Deus fala conosco. Eu não quero limitar você a 7,
Você pode falar assim, olha, Deus fala comigo através da música, Deus fala comigo através de um poema, mas esses são os 7 que eu senti no meu coração de juntar e apresentar para os irmãos. Amém? Então, não estou limitando, não estou colocando uma doutrina de 7 maneiras que Deus fala com a gente somente. Tá? Nós vamos estar aqui navegando na palavra de Deus e entendendo o que Deus está falando e como Ele fala com a gente. Então, primeiramente, Deus fala através da sua palavra. A palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meus irmãos, nós temos como canal principal de Deus falar com a gente é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu não sei quantos irmãos assistiram a clips ou assistiram o evento, clips do evento Descend, que aconteceu em São Paulo, em Brasília, mas foi um evento cristão, um evento evangelístico, um evento para, vamos dizer assim, um chamamento, né, para missões também. E foi muito interessante que alguns pastores, Deus colocou uma palavra muito forte para eles, Hernandes Dias Lopes, Loren Cunningham, fundador da Jocum, sobre a palavra de Deus, sobre a importância da palavra de Deus. Né? Então, nós temos uma autoestrada larga, livre, aonde Deus fala com a gente com intensidade, que é a palavra de Deus. Se você senta para ler, meditar na palavra de Deus, Deus vai falar com você. Os meus filhos, todos os dias, eles passam 20 minutos, 30, 20, né? 20 minutos todos os dias, eles vão ler a Bíblia de manhã. Ano passado eles acabaram a Bíblia, agora eles estão lendo, ouvindo, né? A Bíblia. E é muito interessante que meus filhos chegam em mim, sabe, Pijama? Eles falam assim, pai, olha que interessante aqui, como que Deus fez isso? Então, Deus é assim, ó. Ele faz desse jeito, Ele fez desse jeito, e eu vejo Ele fazendo na nossa vida também. Fazendo milagre, e olha só, Deus está falando diretamente com um menino de 10 anos de idade, e com o meu outro de quase 13. Deus está falando, comunicando com ele. Então nós temos a palavra de Deus como inspirada por Deus, não é um livro qualquer, né? Ela é inspirada por Deus, ela é apta, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em toda a justiça. Para quê? Para que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, quando nós estamos querendo ouvir a voz de Deus, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos gastar tempo aonde? Na sua palavra. E é estranho porque quando a gente está numa ansiedade de ouvir a voz de Deus, a gente está perguntando algo, a gente está buscando algo, seja para a nossa casa, para a nossa vida pessoal, parece que não tem tempo de ler a Bíblia. Por quê? Porque a gente acorda e já tem que ir resolver alguma coisa, resolver, e Deus... E acaba que daí chega no final de semana, Deus fala comigo no culto hoje, fala sobre aquilo que eu estou esperando. Sendo que a gente passou de segunda a sábado, com a palavra dele, né, de forma digital que nós temos hoje, temos a palavra dele na forma tradicional, no papel, mas nós não gastamos tempo na palavra dele. E Deus quer falar conosco através da sua palavra. Isso é muito importante. Hebreus 1:1-2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Outra maneira como Deus fala conosco é através do seu Filho, Cristo, Jesus Cristo. Quando nós abrimos os evangelhos, tá?
Nós vemos ali as palavras de Jesus, como hoje nós aprendemos sobre o que foi, o que Jesus mandou a gente fazer, né? Os sacramentos, os 2 sacramentos nós, como igreja cristã, nós seguimos. Então, Deus fala através do seu Filho amado. Porque lá em Timóteo, quando Paulo falou com Timóteo, não existia a Bíblia como nós temos hoje. Então, quando Paulo falou para Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ele estava falando sobre a Bíblia que eles tinham até no momento, certo? Mas, quando nós então complementamos, falando então, olha, o Novo Testamento, os Evangelhos principalmente, as palavras de Jesus, ela fala para o nosso coração, ela nos dá alento. As palavras de Jesus, eu acho tão lindo, né? Quando a gente está lendo uma narrativa, né, de Lucas ou João, e a gente vê, né, às vezes naquelas Bíblias com letras vermelhas, né, quando Jesus está falando, a gente, poxa, o Filho de Deus falou. Ele está falando. Então, Deus fala através do seu Filho, Jesus. Deus usou profetas, usou no passado, mas o seu Filho, Jesus, veio para falar conosco. O que Jesus está falando sobre a sua situação? O que Jesus fala através das parábolas? O que Jesus está comunicando com você? Porque a resposta de muita coisa que nós estamos procurando está na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E Deus quer falar com a gente através da palavra dele e através do seu Filho. Deus fala também através da natureza e a criação de Deus. Eu vi no esboço da pregação do irmão Pedro, né, que ele pregou sobre isso, como a natureza declara a glória de Deus, como Deus fala através da sua natureza. Romanos 1:20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Meus irmãos, quando nós estamos em ansiedade, quando nós estamos procurando uma resposta, a gente está buscando uma direção de Deus, sabe, às vezes é muito importante a gente sair da cidade, a gente olhar para a criação de Deus. Sabe, eu particularmente, eu tenho uma mania ou algo que é bom para mim. Às vezes quando eu me sinto sufocado com ansiedades, com coisas que eu tenho que resolver, com pressões que a gente vive na China, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir para algum lugar onde eu posso ver o céu, eu não quero ver prédios. Aqui é muito mais fácil, eu vivo numa cidade, a 3ª ou 4ª maior cidade da China com 18 milhões de habitantes. Então imagina quantos prédios tem, né? Então é meio difícil para mim sair onde tem prédio, mas eu vou, pego a minha bicicletinha, vou para algum lugar. Por quê? Porque quando eu olho para o céu, Deus fala comigo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Nossa, não tem vez que quando eu olho para o céu, quando eu estou precisando, eu lembro dessa canção, eu lembro dessa verdade. Aí os meus problemas, ou aquilo que eu estou procurando, aquilo que eu estou buscando de Deus, Deus fala comigo: meu filho, eu sou soberano sobre todas as coisas, sobre todas as questões de visto, sobre a Universidade da Carol, sobre a escola das crianças na China. Eu sou soberano. Então a natureza, ela declara quem Deus é. Nós não adoramos a natureza, nós adoramos o Deus da natureza, e a natureza declara a glória de Deus. Então por isso que é importante, Deus fala com a gente, Ele revela para nós o seu caráter. Ele revela para nós, filho, eu sou soberano. Olha o céu que eu criei. Olha o universo, você não consegue ver atrás desse azul que você está vendo. Mas existe um universo tão grande. Eu acho legal que o irmão Pedro falou, né? Que o universo não foi criado para nós, né? A gente é pequenininho. Por que Deus criou um universo tão grande? Porque Ele quis. Porque é para declarar Ele, não nós. É para declarar o poder dEle. Não é para a gente entender o universo.
O quarto que eu quero compartilhar com os irmãos é o conselho dos santos. Lá em Tiago 3,17, fala assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então olha só, quando nós buscamos, né, o corpo de Cristo, tá, para um conselho, para uma dificuldade, algo que você está precisando de direção, você está com os seus filhos, com dificuldade na criação dos seus filhos, você está com dificuldade no casamento, e você busca o conselho dos santos. O conselho dos santos, ele vem com a sabedoria que vem de Deus. Então, se nós buscamos homens e mulheres que a gente sabe que são conectados com o Senhor, são servos do Deus Altíssimo, eles são tementes ao Senhor. Quando a gente busca conselho deles, eles não vêm com conselhos humanos, mas a gente sabe que eles vêm com conselhos de Deus. Nesses conselhos que vêm do alto, ele é puro, ele é pacífico, ele é amável. A compreensão, a cheia de misericórdia, dá frutos, dá bons frutos. E ela é imparcial e sincera. Então, quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós temos que ir para irmão, sabe, que você talvez vai ouvir o que você não quer. Talvez busque irmãos que você sabe que vai te falar a verdade sem parcialidade. Você sabe que aquele irmão busca o Senhor antes de aconselhar, que ele vai com humildade, simplicidade, te falar, buscar o Senhor para saber como falar com você. E Deus usa. Não é maravilhoso isso? Porque somos todos iguais. Não há ninguém aqui especial dentro do nosso corpo. Só existe um cabeça que é Cristo. Mas nós somos servos, e a palavra de Deus fala para nós servirmos uns aos outros, com os nossos dons e talentos, para nós nos submetermos uns aos outros em amor. Isso é ser igreja. Número 5, Deus fala através das circunstâncias. Lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, os irmãos devem lembrar, quando Mordecai está naquela situação, onde foi mandado um decreto para que todos os judeus fossem executados. Claro que Esther, ela estava nesse meio, ela ia ser executada, ela e sua família. E Mordecai vira para ela e fala assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então aqui mostra que Deus fala conosco através da circunstância que nós estamos vivendo. Deixa eu te falar, sabe o que Deus está falando para mim nesses dias? Ele está falando para mim que Ele tem algo específico para mim durante esses dias que eu não vou voltar para a China no dia 21 de fevereiro. Nós estávamos orando, quando estávamos em Maringá, desde o dia 10, nós estávamos orando: Senhor, o que a gente faz? Senhor, fala com a gente, porque a nossa passagem é dia 21 de fevereiro, mas a gente não sabe se a gente cancela, se a gente vai ou não vai. O que a gente faz? Dias depois, né? A empresa aérea mandou um e-mail para a gente: olha, nós cancelamos o voo de vocês. Glória a Deus. Deus falou com a gente. Ele usou a circunstância e falou assim: não, vocês não vão viajar, e pronto. Agora, pelo menos no dia 21 de fevereiro. Amém. E agora nós estamos buscando ao Senhor. Senhor, quando que a gente deve voltar? O que a gente deve fazer nesses dias? O Senhor já está revelando para a gente algumas coisas que a gente deve fazer, que a gente deve buscar, que a gente deve... Eu quero estar aprendendo mais aqui com os irmãos em missões aqui no Brasil. Estou entrando em contato, sabendo, olha, como que a gente pode orar por essas missões aqui, o que vocês estão fazendo, como que a gente pode aprender mais. Então, Deus vai falando através das circunstâncias da nossa vida. Deus fala através do seu Espírito Santo. João 14:17 diz assim: são palavras de Jesus: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece.
Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós e ele fala, ele comunica com o nosso espírito. Não são os pastores ou os líderes de pequeno grupo que retêm essa exclusividade. E nunca foi pregado isso aqui. Nós pregamos, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus está em cada irmão e irmã salvo, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? E esse Espírito Santo, quando você ora, o Espírito Santo de Deus, com o seu Espírito, ele fala com você. O Senhor fala através do seu Espírito. É prazer de Deus falar com a gente. E ele, Jesus, tão carinhosamente, disse aos seus discípulos e a todos nós: não se apavorem. Fiquem tranquilos, eu não esqueci de vocês, eu enviarei o conselheiro e ele estará em vocês. Que coisa maravilhosa. Nós somos homens e mulheres com o Espírito Santo de Deus e temos que andar nesse Espírito, é isso que a palavra de Deus fala, que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o nosso ouvido, o que nós estamos buscando, nós não temos que olhar para a mídia, olhar para a TV, a gente não pode olhar a economia para tirar respostas daquilo que a gente está buscando. Nós temos que olhar onde? Para o Espírito Santo de Deus, para como que Deus está falando com nós? Deus está falando através da palavra dele, do conselho dos santos, das circunstâncias. Deus está falando através do Espírito Santo de Deus. E por último que eu quero apresentar hoje para os irmãos, não que seja esse fechamento, é só dessas maneiras que Deus fala. Deus fala assim através de sonhos e visões. Joel 2:28 fala assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Com 14 anos de idade, eu estava num programa de missões urbanas, junto com a Carol, em Londrina. Nós éramos só amigos, foi lá que a gente se encontrou a primeira vez. E nós ficamos um mês lá. E teve um dia, meus irmãos, eu estava numa igreja batista, nunca tinha ouvido falar de missões, de falar em línguas, de nada. Garoto de 14 anos, estava lá na igreja fazendo uma apresentação de King's Kids, minha pequena luz, né? Lá com um grupinho lá de 40 crianças dentro da igreja, e eu tive uma visão. E nessa visão, não tive um sonho, não estava dormindo. Nessa visão eu vi o Senhor, eu vi o globo, e Jesus de mão dada comigo andando o globo. E foi ali, Deus falou no meu coração: eu estou te chamando para ser missionário. Isso foi muito específico para mim. Eu nunca mais tive, tenho 40 anos hoje. Eu nunca tive uma visão dessa. Foi única, específica. Deus sim fala através de sonhos e visões. Nunca tive um sonho revelador. Mas os sonhos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a palavra de Deus não fala para nós andarmos segundo os nossos sonhos. Então não é para a gente, eu tive um sonho de pegar todo o meu dinheiro e comprar uma propriedade ou um carro. Eu tive um sonho de deixar essa esposa ímpia e pegar e vou casar com outra que é de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus, ela é a nossa referência. Então quando nós temos sonhos, você pode ir atrás de um irmão, de um líder. Você vai, você fala, compartilha o seu sonho. Mas esse sonho, ele tem que, se ele for de Deus, se ele faz algum sentido, ele tem que estar junto com a palavra de Deus. Ele tem que, ligou. Sim, faz sentido. Faz sentido para o que a palavra que Deus está falando. Por quê? Porque Deus não menospreza a sua palavra. Deus ele tem um carinho pela palavra dele. E por isso que nós temos a palavra de Deus, por isso que é o livro mais lido no mundo, por isso que é o livro mais impresso no mundo. É um livro importante, porque não é qualquer livro, é a palavra de Deus.
Então nós temos que ter cuidado. Olha que lindo esse salmo, né? Esse versículo, Salmo 70, versículo 4. Diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Mas se alegrem, regozijem, fiquem felizes, se animem, todos os que buscam a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquele que busca a Deus, acha. A palavra de Deus fala que todo que bate, abrir-se-vos-á. Todo que procura, a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir irmãos nossos, né? Não falo dessa comunidade, estou falando de comunidade global, de onde que nós fazemos parte, o corpo de Cristo no mundo. Então, eu tenho dificuldade quando alguém fala assim: poxa, eu tenho orado, eu cansei, Deus não falou nada, e eu decidi fazer isso daqui, daí acabei quebrando a cara e saí, e tive essas consequências. Entenda uma coisa aqui, eu sou um pai, Rafael é um pai também, tá? Tem quantos pais aqui, mães? Por favor, levante suas mãos. Então vamos ver se eu estou falando alguma coisa que condiz. Se eu sou um pai, o Josiah, o Joshua chega em mim e fala assim: pai, tem um negócio lá na cozinha que gira e faz tec, 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 e daqui a pouco o fogo sai. Pai, eu queria ir lá mexer, posso ir lá mexer com aquele negócio que a gente chama de fogão? E eu vou ficar assim, é um fogão? Pai, tem um negócio que chama tec, tec, tec. Pai, eu queria mexer com aquilo ali. Aquilo ali é bom para mim, não é? Josiah? Josh, vocês querem mexer no fogão? Não sei. Às vezes é gelado. Às vezes vai esfriar a mão. Meu Deus, gente. Muita gente pensa que Deus é dessa forma. Que a gente chega diante dele, que a gente se aproxima, a gente busca Ele, com as nossas ignorâncias, com as nossas fraquezas de ser humano, de criatura, e a gente pergunta as coisas para Deus, nós buscamos as coisas tão simples da vida, ou coisas grandes, buscamos ao Senhor. Como que um Deus tão amoroso, Criador nosso e dos céus e da terra, que não reteu o seu único filho para morrer numa cruz, como que Deus vai lançar um enigma para a gente e querer que a gente se queime no fogão? Porque eu não faria isso com os meus filhos. E a palavra de Deus fala que se eu, um pai mau, sei dar bons presentes para os meus filhos, quanto mais o Senhor. Então eu quero jogar o problema para nós. Por quê? Deus fala comigo? Deus fala comigo. O problema é de Deus ou é da gente que não está escutando? É Deus que não está falando ou é a gente que não está escutando? Eu 100% me humilho diante do Senhor e falo assim: Senhor, eu estou meio confuso aqui, eu acho que o Senhor não está falando. Senhor, me ajuda. Se o Senhor estiver falando alguma coisa, fala claro para mim que eu não estou entendendo, Senhor. Mas a culpa é minha, porque talvez eu tenho que te buscar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais. Gente, é tudo a gente que tem que fazer mais, não é Deus. É nós. É nós que temos. Hoje a gente está numa pressa. Eu casei, sabe? Sabe por quê? Eu orei, tá? Já estou com, 30 anos, 40, 50, casei porque Deus não arrumava, tá? Puf. Aí depois vem as consequências. Aí vai perguntar: foi Deus que falou para você fazer isso? É a lógica, né? A coisa que eu entendi. Meus irmãos, Deus é carinhoso, Deus é amoroso, Deus é Pai.
Ele tem prazer em nós, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Deus está comigo, Deus ele tem prazer nas nossas vidas. E só recapitulando, Deus fala através da palavra de Deus. Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo. Deus fala através da natureza e a criação de Deus. Deus fala através do conselho dos santos. Deus fala através das circunstâncias. Deus fala através do Espírito Santo. Deus fala através de sonhos e visões. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor, Pai, para a Tua palavra, Senhor, que nos instrui, de que o Senhor tem prazer em conversar com a gente, em falar com a gente, Senhor. A nossa oração tem sido fala, e 3 segundos de ouvir a gente já fala amém. E a gente, muitas vezes culpamos o Senhor, Pai, porque nós achamos que o Senhor não quer falar com a gente, ou porque o Senhor não fala. Mas isso não é a verdade que nós vimos aqui na Tua palavra. Senhor, nos ajuda a aquietar o nosso coração, a entender, Senhor, que o Senhor quer falar com a gente. O Senhor tem prazer de guiar os Teus filhos. Senhor, é isso que nós cremos, Pai. Mas nós precisamos de ajuda para viver isso, Senhor. Senhor, a gente precisa de ajuda para sair daqui e amanhã, numa quinta-feira, a gente precisa, Senhor Deus, de ajuda. Pai, às vezes a gente sai de um culto, de um estudo, de uma pregação, Pai, e a gente esquece o que a gente ouviu. Mas nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo não deixe a gente esquecer, Pai, dessa verdade, que o Senhor quer falar com a gente. Senhor, tem tantos irmãos e irmãs aqui buscando ao Senhor, perguntando para o Senhor, Pai. E talvez muitos de nós, Senhor, nós não estamos esperando para o Senhor falar. Pai, nós queremos aprender a ouvir a Sua voz, Senhor. Aquieta o nosso coração. Senhor, nos ensina a ouvir a Sua voz, Senhor. Para que nós possamos ser melhores filhos, Pai. Para que nós possamos obedecer, Senhor, mais, Pai. Ouvindo a Sua voz, a gente vai tomar decisões, Senhor, que são de acordo com a Sua vontade para as nossas vidas. Ouvindo o Senhor, Pai, claramente, esperando o Senhor falar para a gente vai poder abençoar os nossos filhos, Senhor. Pai, a gente vai poder abençoar as nossas famílias, as nossas casas. Nós vamos poder abençoar os nossos relacionamentos, Senhor. A gente não vai entrar nessa roda ansiosa, Senhor Deus, que o mundo está. Senhor Deus, nessa febre de ansiedade, Senhor Deus, de loucura, Senhor, de uma coisa rápida demais, pensamento acelerado. Nós não vamos, e a gente vai poder, Senhor, vivendo isso, nós vamos poder ajudar os outros, Senhor Deus, a entender que o Senhor fala, mas o Senhor tem o tempo, o Senhor tem o jeito, cada um de nós somos diferentes, e o Senhor conhece a gente e sabe como que a gente vai entender a Sua voz, como que a gente vai conseguir ouvir a Sua voz, Pai. Mas, Senhor Deus, algo que não muda são essas maneiras, Senhor Deus, o Senhor falar através da Sua palavra, do Seu Espírito, das circunstâncias, do conselho dos santos. Senhor, o Senhor fala através das palavras de Jesus Cristo. O Senhor fala através de sonhos e visões, Pai. Mas em tudo, Senhor, nós queremos, Senhor Deus, tirar a prova real na Sua palavra, Pai. Seja o centro da nossa vida. Pai, nós queremos amar a Sua palavra, queremos ler a Sua palavra. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor, em nome de Jesus, Pai.